Hello, nono ano. How are you doing? I hope you'll be fine. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, revisar, fazer uma overview, então, sobre os tempos verbais no modo presente. Na aula da semana passada, a teacher fez, então, uma introduction, né, sobre a unit number 8, que vai falar sobre todos os tempos verbais que vocês trabalharam até agora, ok? Então, vamos começar fazendo uma review sobre o simple present, tá? O simple present no modo afirmativo. Vamos lembrar, então, quando que nós devemos utilizá-lo, né? Então, nós usamos o simple present para falar de fatos e rotinas. Por exemplo, the human body has around 206 bones. Isso é um fato. O corpo humano tem por volta de 206 ossos, ok? Mitchell exercises every day. É uma rotina na vida do Michael, né? Do Mitchell, ok? Quais são as formas, né? Como acontece as formas, como nós devemos conjugar, então, esse tempo verbal. Veja, para as terceiras pessoas do singular, que são he, she ou it, os verbos, né, eles têm as terminações S, ES ou IES, né? Quando que nós devemos aplicar, então, essa terminação em quais verbos, né? Então, para os verbos que têm essa terminação aqui, ó, tá? Nós devemos adicionar o ES. Veja, kiss fica kisses, she kisses, he kisses, tá? Washes, catches, fixes, buzzes, goes, tá? Para os verbos, então, que terminam com consoante mais o Y, nós tiramos o Y e acrescentamos o IS, como é o caso do verbo studies and cries, tá? Para todos os outros verbos, basta que a gente acrescente o S na terminação, então, do verbo, tá bom? E para fazer pergunta e frases negativas no simple present, existe um auxiliar, né, que é o do para pergunta e o does. A diferença entre o do e o does está justamente no sujeito, naquele que está sendo questionado, aqui no caso da pergunta interrogativa, né? Do, então, para I, you, we e they, né? E does para as terceiras pessoas, he, she ou it. Lembrando que nem sempre vai aparecer um pronome, né? Pode aparecer como um nome próprio, um substantivo, certo? E para então fazer frases negativas no simple present, nós usamos o auxiliar do acompanhado do not, né? Então nós temos duas opções aqui, o don't e o doesn't. E nós usamos a mesma regrinha das questions, tá? Don't nós vamos usar para as demais pessoas, né? I, you, we e they. E doesn't nós vamos usar para he, she ou it, ok? Bom, então vamos relembrar aqui o uso do simple present e do present continuous. Nós vimos agora algumas regras sobre o simple present e eu quero que vocês percebam a diferença de uso entre ele e o present continuous, que nós também estudamos. Bom, nessa imagem nós temos aqui uma menina, né, que está texted to her friend, mandando uma mensagem para o amigo dela. Veja a frase. I text my friends every day, né? Então, eu escrevo para os meus amigos todos os dias. Veja, essa frase está no simple present. Agora, ela vai falar de algo que ela está fazendo nesse exato momento, né? No momento do nosso speech. Olha lá. Right now, I am texting Luke to tell him about this book I am reading. Então, agora mesmo, eu estou escrevendo para o Luke para contar a ele sobre o livro que eu estou lendo. Ok? Então, summarizing, né, resumindo, essa é a diferença de uso entre o simple present
e o present continuous. Vamos ver aqui as regrinhas do present continuous, né? A teacher já falou do simple present, vamos ver do present continuous. Nós usamos o present continuous, então, quando nós queremos descrever alguma situação que esteja em andamento ou uma ação que está acontecendo no momento da nossa fala, tá? Veja o exemplo aqui. No modo afirmativo, I am texting Luke right now. Eu estou escrevendo para o Luke agora mesmo, ok? Today, Pete is running at the park. Hoje o Pete está correndo no parque. Observe a estrutura da frase, como é diferente do simple present. O simple present, nós não usamos, então, o verbo be, né? Nós usamos o sujeito e mais o verbo na sua forma básica, e quando é para a terceira pessoa, nós fazemos aquela terminação que a teacher mostrou ainda há pouco, né? E para o present continuous, nós usamos o sujeito mais o verbo be, olha aqui o verbo be abreviado, né? E o verbo principal seguido de ing, certo? Bom, para fazer uma sentença negativa no present continuous, nós não vamos mais usar o don't e o doesn't. Nós vamos colocar a palavrinha not junto com o verbo be, né? Então, veja lá, they aren't playing yet. Eles não estão jogando ainda, né? Então, muda aqui a estrutura, além do contexto de uso, muda-se também a estrutura da frase, né? Enquanto que no simple present, nós não usamos o verbo be nas sentenças afirmativas, somente o sujeito e o verbo da sua forma básica, quando terceira pessoa acrescenta aquela terminação. No present continuous, nós usamos o sujeito, o verbo be, mais o verbo principal, seguido de ing, ok? Vamos ver então como que fica o present perfect, outro tempo verbal conjugado no presente. Vamos ver como que fica a estrutura e qual é o contexto de uso, ok? Bom, então eu falei para vocês lá no começo do ano que o present perfect, né, nós usamos para falar sobre experiências que nós temos de vida, né? Ou para descrever alguma coisa que aconteceu num tempo indefinido no passado, mas que ainda, nesse momento, na atualidade, tem alguma consequência, tá? Esse é o contexto de uso do present perfect. E como que se dá a estrutura, então, desse tempo verbal nos três modos, afirmativo, negativo e interrogativo. Veja, a estrutura do present perfect, ela tem um auxiliar que é o have, tá? Esse auxiliar aqui, ó, ele é o have, né? É o auxiliar desse tempo verbal. E o verbo principal, ele vai ser conjugado no particípio, tá? Veja lá, Michael has read Don Quixote twice, né? O Michael leu Don Quixote 2 vezes até esse momento, né? Até o momento da nossa fala, do passado até agora, ele leu 2 vezes essa excelente obra, né? Isso não significa que ele não possa ler mais vezes, só que agora no futuro, né? All my classmates have finished their book reviews. Todos os meus colegas de sala terminaram, né, a revisão do livro deles. Bom, observe que aqui o has, o auxiliar é o have, né? Mas o has é usado para as terceiras pessoas também. Assim como as particularidades do simple present e do present continuous para as terceiras pessoas, né? Aqui no present perfect também tem, né? O auxiliar, ele muda de forma quando quem está fazendo a ação do verbo é uma terceira pessoa, certo? E para a forma negativa, como que fica? Bom, a gente continua usando então o auxiliar have, né? Só que junto com ele nós vamos acrescentar a palavrinha not. E a contracted form fica haven't or hasn't, né? Então eu tenho um sujeito, o auxiliar have ou has, depende de quem vai fazer a ação do verbo,
mais a palavrinha not e o verbo principal conjugado no particípio, tá? Então, Mia hasn't read Don Quixote yet. A Mia não leu Don Quixote ainda, até esse momento do meu speech, né? Olha só, they haven't finished their book reviews. Eles não terminaram a revisão do livro deles, tá? Vamos ver como que fica, então, uma sentença no present perfect no modo interrogativo. Has Mia read Gulliver's Travel? Né? A Mia leu As Viagens de Gulliver? Né? Ou have they finished their book reviews? Eles terminaram a revisão do livro deles? Ok? Bom, a teacher quer mostrar para vocês como que fica, então, o que é isso de verbo no particípio, né? Os verbos no particípio são aqueles que estão na terceira coluna do livro de vocês, né? Então, a primeira coluna é o verbo no infinitivo, na sua base form. A segunda coluna é o past form. E a terceira coluna é o past participle, né? Os verbos que estão no particípio. Quando o verbo não é irregular, essa tabela aqui é apenas de verbos irregulares. Mas quando o verbo é regular, a forma dele do particípio fica na mesma forma do past form, né? Então, os verbos no particípio, eles precisam ser apreendidos, porque eles não seguem regras, a maioria deles, né? Eles são verbos irregulares e, portanto, nós precisamos decorar, né, as formas deles para a gente conseguir montar estruturas gramaticais no present perfect. Ok, student? That is all, folks. See you in our next live. Take care. Bye bye.